Deixa eu fazer um resumo do que o presidente Donald trata nesse livro aqui para você, tá? Primeiro, ele defende a ideia de pensar grande, sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande, mire alto. Além disso, vai dizer o presidente Donald, proteja a sua reputação porque o nome é maior ativo, ele repete, o nome Trump é ouro, né? Terceiro ponto, ame o que faz. Paixão pelo trabalho gera energia e confiança nas negociações. Tem que gostar do que faz. Conhecer o valor real do que está em jogo, ou seja, nunca negocie sem entender o valor do ativo. Além disso, crie vantagem psicológica, porque, segundo o presidente Donald nesse livro, quem dita o ritmo emocional da conversa controla a mesa. Além disso, ele vai ensinar também: seja imprevisível. Surpreender o outro lado é uma forma de poder. Prepare-se como um jogador de xadrez ali, sempre planeje vários movimentos à frente, perdão. Use o silêncio como ferramenta. Falar demais entrega fraqueza. Sempre tem uma saída a negociar melhor quando pode abandonar o acordo. Pressione, mas sem demonstrar pressa. O tempo é uma ferramenta de poder. Além disso, ele vai defender também a ideia de negociar a partir da força e não da necessidade. Mostrar desespero é furada comercial. Dê ao outro lado algo para vender como vitória. Mesmo que você leve mais, faça parecer que ambos ganharam. Crie drama, publicidade e narrativa molda as percepções, domine a comunicação pública. A opinião pública pode pressionar seus adversários. Negocie pessoalmente, evite intermediário, olho no olho. Crie impacto. Mantenha opções abertas, porque ter alternativa dá poder e reduz dependência. Use o medo do fracasso como motivação. O medo canalizado gera foco. Ataque primeiro, justifique depois. Tom ofensivo, cria iniciativa. Você vê que ele faz muito isso. Não se apegue a detalhes menores, foco no que realmente move a balança. Tem que aprender a dizer não, resistir à pressão fortalece sua posição. Saiba explorar o ego alheio. Prestou atenção? Saiba inflar o ego alheio. Infle o ego alheio e deixe-o vulnerável. Use o conflito para ganhar atenção, polêmica gera vantagem midiática. Reescreva a narrativa ao seu favor. Mesmo debaixo de críticas, mude o foco para o sucesso. Negocie em público enquanto isso te ajuda, porque a opinião pública pode se tornar uma aliada. Crie uma marca pessoal de vitória. Os outros acreditam mais em quem sempre parece vencer. Assuma risco calculado, grandes ganhos exigem coragem com preparo. Envolva emoção, mas mantenha controle racional, mostre paixão sem perder a lógica. Entenda o timing político e midiático, ou seja, o quando é tão importante quanto o como. Transforme inimigos em parceiros de ocasião. Oportunismo é parte da arte, ou seja, ele está tentando transformar o Brasil num parceiro de ocasião. Nunca mostre fraqueza em público, mesmo em derrota. Mantenha a aparência de controle. Agora, a pergunta mais importante nesse momento: como é que o presidente Donald aplicou essas técnicas nesta negociação de ontem, lá na Malásia, com o presidente brasileiro? Ok? Meus amigos, primeiro ponto: pense grande e muda o foco da conversa. O presidente Donald transformou uma crise comercial, com tarifa de 50%, num grande reencontro estratégico. Ou seja, é o pense grande, né? Ele muda o tema de uma punição econômica para uma aliança continental. Olha a estratégia. A gente pode chamar isso aqui, em vez de arte da negociação, a gente pode chamar de arte da manipulação, meus amigos, tá? Além disso, controlar a narrativa. Enquanto o presidente brasileiro falou em corrigir erro tarifário, o que o presidente Donald passa para a imprensa? Foi uma ótima reunião. Acho que podemos fazer bons acordos. Ou seja, ele redefine o tom público, fazendo parecer que a reunião foi uma iniciativa dele e que o Brasil que está buscando a sua aprovação, né? Além disso, a gente vê como é que ele cria a vantagem psicológica, né? Ele convidou o presidente brasileiro para conversar num ambiente neutro, fora das Américas, fora do continente americano, num local ali lá na Malásia. Isso o coloca como anfitrião simbólico, apesar dele não ser anfitrião, e ele domina a narrativa diplomática. Isso é uma técnica que é chamada de territorial framing, né? Ou seja, quem escolhe o campo de batalha já começa vencendo, né? E também, como é que ele passa para o Brasil aquela ideia de que o Brasil está tendo uma vitória. Ele prometeu negociar tarifas, mesmo sem colocar prazo, sem estabelecer compromisso, e aí ele faz o Brasil sair com a impressão de vitória. Tipo assim,
Donald Trump garantiu um acordo, enquanto, na verdade, ele mantém total liberdade de ação. O presidente Donald também usa a estratégia do silêncio estratégico, porque ele não detalhou o acordo, ele deixou o presidente brasileiro preencher o vazio com otimismo, né? Ah, vai ter acordo garantido. Isso é o clássico arte da negociação. Quem fala primeiro perde margem. E ele também negociou por meio da força. Por quê? Ele começa a interação com o Brasil em um cenário de caos, briga, tarifas pesadas, sanções, pressão real. Ou seja, dessa forma, colocando o bode na sala, o simples gesto de falar: "Vou reabrir diálogo com o Brasil", já soa como uma concessão, tudo estratégia. E aí ele preparou o terreno com drama, com mídia, porque dia antes da reunião o presidente Donald insinuou que o Brasil precisava mudar o seu comportamento comercial. Isso criou tensão pública e tornou o encontro ali como uma espécie de um evento redentor que ele está explorando, né. Também você vê o presidente Donald usar a estratégia de inflar o ego do oponente. Por quê? Ele tratou o presidente brasileiro com respeito público, né? Falou publicamente, ele é um homem esperto, ele é inteligente, ele é um duro negociador, mas discordando ideologicamente. Qual que é uma técnica típica? Elogiar o ego do adversário para torná-lo mais flexível para a negociação. E além disso, criou uma estratégia muito bem elaborada de inventar um inimigo comum. Por quê? Ele falou sobre o problema da Venezuela e do perigo que a Venezuela traz. Essa retórica une ideologicamente mesmo líderes de espectros opostos. Ou seja, ele constrói uma ponte narrativa. Né? Ele negociou com base no tempo, né? Porque o presidente Donald sabe que o Brasil enfrenta pressão interna dos exportadores que estão com tarifas grandes, da inflação, e ele usa o fator tempo ali, prometendo um acordo em breve, mas sem dar prazo, mantendo o Brasil dependente desse diálogo, né? O presidente Donald traz múltiplas cartas na manga, porque ele fala simultaneamente com Brasil, México e Argentina, mantendo todos ali num suspense, né? Ele faz ali o que na negociação a gente chama de multi-front deal making, né? Você fazer um negócio em várias frentes diferentes, porque você divide o foco dos oponentes, né? Ele reescreve a narrativa após a reunião. Ele postou nas redes sociais que a reunião foi excelente e que o Brasil entende o valor do comércio justo, ou seja, ele transforma uma negociação defensiva para ele numa vitória moral. Ele ataca primeiro e negocia depois, porque antes da reunião ele impôs tarifas e sanções, só depois ele oferece a negociação, né? Então a lógica é machuque primeiro, cure depois. E a cura parece generosidade. É o caso clássico de colocar o bode na sala e depois tirar. Transformou o adversário numa peça útil porque ele está usando o Brasil como um neutralizador passivo da própria Venezuela, sem precisar do apoio ativo do Brasil. Ou seja, uma técnica de transformar oponente em instrumento temporário, e ele usou a ideia de, mostrar confiança, né, porque aparentava estar tranquilo, estar divertido, estar no controle, ou seja, o carisma, a autoconfiança intimidam e atraem simultaneamente. Essa é a grande estratégia. Agora, meus amigos, quando a gente está falando em estratégias de negociação, a arte da negociação, a estratégia da negociação também é uma estratégia de persuasão. Também é uma estratégia de convencimento, também é uma estratégia de manipulação. E nesse momento, meus amigos, eu gostaria de mostrar para vocês como, na verdade, a arte da negociação do presidente Donald é uma verdadeira arte da manipulação que, quando nós entendemos, nós conseguimos ter uma oportunidade de nos proteger disso. Porque o primeiro passo para você se proteger de algo é você conhecer aquilo que está te trazendo perigo. Perfeito?